Aê! Na moral, sabe qual é o feminino de pi? É pia! Eu adoro essa anedota! Fui eu que inventei! Inventou o quê? Você é o Zé Inventerudão. Inventei sim! E eu tava com o Euclides. É o quê? Euclides! Euclides, grande matemático grego. Foi meu aluno. Caraca, e tá jurássico nessa parada de ser velho. Veterano, né? Hora do Enem no ar para falar de matemática. Hoje a gente vai conhecer uma galera que é tão apaixonada pelos números que fez até uma vaquinha para participar de um torneio de matemática nos Estados Unidos. Mas não era qualquer competição, não. Eles foram selecionados para disputar um torneio em Harvard. Tá bom, quer mais? São os estudantes Antônio Luiz Alves, Rodrigo Ribeiro da Silva e João Pedro Melo de Carvalho. Mas antes, a gente encara mais uma questão do Enem com a ajuda especial dele, o nosso camarada, professor Sandro Vinícius. Chega mais. E aí, tá bem? Já tava com saudade. Que isso, rapaz. A gente chama você porque a gente confia. Então, professor, o tema da vez é batata no Enem. Geometria, tô certo? Certíssimo. Geometria sempre tem na prova do Enem. Na verdade, geometria é um tema muito extenso. E a gente pode classificar de forma bem simples em geometria plana e geometria espacial. E toda a prova do Enem sempre vai ter questão de geometria plana, sempre vai ter questão de geometria espacial. Isso aí, ó, pode ter certeza, é batata. Então se liga na questão. Estou aqui com vocês na hora do Enem para fazer mais uma questão de matemática, tudo bem? Bom, a gente escolheu fazer a questão 165 do Enem de 2015, primeira aplicação, prova azul. Bom, o proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com dimensões 50 metros por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Considere 3 como aproximação para π. O maior valor possível para R em metros deverá ser letra A, 16, letra B, 28, letra C, 29, letra D, 31 ou letra E, 49. Vamos ver o que acontece e como é que a gente monta essa questão tão bonita? Vamos lá! Então, pessoal, eu já fiz aqui a representação das piscinas que são citadas no enunciado. A gente tem aqui a primeira piscina, que é a que ele quer construir, essa figura vem na tua questão, são 3 setores de 60 graus. E aqui eu tenho a piscina retangular de medidas 50 por 24. Ok, o que nós queremos fazer? Calcular a área dessa piscina e comparar com essa área. Nós queremos que esta primeira seja menor do que essa. Maravilha! Como é que eu faço para calcular a área do setor? E aí tu tem que saber, né? Sabe que isso aqui é uma parte da circunferência, né? Uma parte do círculo, áreas circulares. Então vamos escrever πr ao quadrado, tá? Bonitinho, a área do círculo, dividido por 6. Mas viu, como é que eu vou dividir por 6? Eu não sei de onde é que veio isso. Você vai lembrar da área do setor e aí vai multiplicar, ó, pelo ângulo sobre o total. Por que total? Porque quando a gente trabalha com o círculo total, sabe que o ângulo é um ângulo cheio, é um ângulo de 360 graus. E esse 60 é uma parte do círculo. Viu que para ganhar tempo, eu podia também, em vez de colocar 60, colocar direto os 3 setores, né? Multiplicar isso aqui por 3, e aí aqui ficaria, né, 180, e aí isso seria a metade do meu círculo, tudo bem? Ok. O que mais nós sabemos? Nós sabemos que esse π vai ser substituído no seu cálculo por 3,
porque a questão traz essa informação. Considere π igual a 3, tá? Uma aproximação que ele cita aí no teu enunciado. Então, simplificando aqui para a gente ganhar tempo, 60 vezes 3 vai dar 1 sobre 2, né? Porque aqui é 180 por 360. Então, a nossa área vai ficar 3r ao quadrado sobre 2, e você vai guardar no coração esse negócio aqui. Tudo bem? Agora a gente vai pegar essa área e comparar com aquela área de lá, que é uma área mais simples, né? A gente sabe que a área do retângulo, basta que você faça o produto das dimensões. Então, aonde chegamos é 3r ao quadrado sobre 2 deve ser menor que o produto dessas dimensões, 50 vezes 24. Tá? Lembrando que eu posso simplificar, ó, esse 3 com esse 24, que vai dar 8 aqui. E aí, passando esse 2 para o outro lado, r ao quadrado é menor do que 100 vezes 8. Maravilha. Isso já pode te ajudar, né? Porque se você extrair a raiz, lembrando que a gente vai trabalhar só com os valores positivos, né? Eu não preciso ser tão preocupado com o que vai acontecer aqui. Eu vou dizer que o r é um cara menor do que 10 vezes 2 raiz de 2. Pô, viu? Legal. Isso aqui pode ser melhorado e eu escrevo 20 raiz de 2. Então, esse é o meu valor limitante aí para o raio. Mas, viu, Gui, quando eu chego aqui, já não é legal eu olhar para as opções e testar as opções? É um caminho, mas eu não posso fazer esse caminho para você, né? Eu tenho que te mostrar, eu tenho que chegar até a resposta. Então vamos lá. Como é que eu faço com esse 20 raiz de 2? A gente sabe que raiz de 2 é 1,4 alguém, né? Porque é uma dízima. Então a gente sabe que o raio, vamos continuar aqui, ó, ele é menor que 20 vezes 1,4 alguém. Logo, esse cara é um valor menor, que 20 vezes 1,4 é 28. Como aqui tem mais alguém, isso aqui continua. Ou seja, o meu raio ele é menor do que 28, alguma coisa. Então, o maior valor possível, que eu vou chamar de R máximo, tá? É justamente o 28. 28 esse que nós vamos procurar nas nossas opções. Vamos lá? Bom, pessoal, após os nossos cálculos, não resta dúvida que a nossa resposta correta é a 28, letra B de bola. Tudo bem? É muito importante para a sua prova dominar as fórmulas, né? Saber as áreas das principais figuras planas. E entre as principais estão quadrados, retângulos, trapézios, quadriláteros em geral, triângulos dos mais variados tipos e também as áreas de figuras circulares, né? Entre elas, o círculo e suas partes. Tá legal? Gente, bons estudos e a gente se vê numa próxima questão. Um abraço! Boa, professor Viug! Valeu! E aí, professor? É complicada, né? Então, a parte de geometria nessa questão não é a parte tão complicada da coisa. Porque quando essa geometria que está envolvida aí, envolve uma comparação de áreas, e o aluno que vai fazer Enem já estudou esse tema, porque é um tema que aparece muito nas provas. Mas além de fazer essa comparação com áreas, o aluno tem que lembrar de resolver uma inequação e tem uma aproximação ali, que é importante que ele tenha bastante cuidado na hora de fazer a conta para não errar. Então, envolvendo esses conteúdos, a parte de geometria, uma inequação, mais a aproximação que ele tem que fazer na hora da conta, é o que pode tornar a questão um pouco mais difícil. Professor, o que o estudante não pode deixar de saber para acertar? A área do retângulo, geralmente o aluno já conhece, ele já está mais habituado a calcular. Mas para acertar essa questão, ele também precisa saber como calcular a área do círculo e as suas partes. Por quê? Porque nessa questão, ela fala de um setor circular. Setor circular, para a gente ficar bem familiarizado, é a fatia da pizza, aquela que a gente pede em casa. Dividiu a pizza, passou pelo centro, você está dividindo em setores circulares. Então, ele precisa saber calcular a área do círculo e como ele está trabalhando com setores circulares, ele precisa saber que ele está pegando uma parte do círculo para calcular a área. Feita essa comparação, ele segue com a questão. E aí, professor, mas tem muita fórmula, a gente pode relembrar as fórmulas? O aluno tem que entender que, em muitos livros, aparece uma fórmula pronta para calcular a área do setor. Mas ele só precisa lembrar do seguinte: o setor
é uma parte do círculo. E a área é diretamente proporcional ao ângulo. Então, quando ele pega a área do círculo, que é πr², e vê que fração ele quer calcular da área, nesse caso, ele está calculando 1/6 da área para cada um dos setores. Então, só pegar πr² e multiplicar por 1/6. Aí você vem lá com uma fórmula interessante que bota o ângulo do setor, que é o ângulo central, dividido por 360. Ora, o que é isso? Ele está tomando uma parte do todo. Então, se ele souber aplicar bem as fórmulas, é como ele vai avançar nas questões. Afinal, são muitas para ele decorar. Se ele só decorar e não souber aplicar, não vai adiantar de nada. E tem alguma outra forma de resolver essa questão? Na verdade, o que ele poderia observar é que como são 3 setores circulares de ângulo central medindo 60, ele pode entender isso como um semicírculo e pegar só a área do círculo, que ele já conhece, ele lembra, vai fazer uma confusão menor e divide por 2. Se ele pega a área do círculo e divide por 2, ele fez a área dos 3 setores de 60. Boa. Professor, como que a geometria costuma cair na prova do Enem? Olha, como eu disse, a geometria está dividida em 2 grandes blocos para a parte do Enem. A geometria plana e a geometria espacial. Na geometria plana, costuma cair muita questão envolvendo semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras, ele aparece muito, e as questões também envolvendo áreas. Isso cai muito em geometria plana. Em geometria espacial, costuma cair para você reconhecer alguns sólidos, algumas figuras tridimensionais e também calcular áreas e volumes. Geralmente é assim que é cobrado no Enem. E que conteúdo dá mais trabalho, professor, em geometria? Sem dúvida ele vai ter mais trabalho com a geometria espacial, porque a geometria espacial envolve muitos conceitos da plana. Então ele precisa estar com a plana muito bem fixada na cabeça para avançar melhor nas questões de geometria espacial. E, professor, tem alguma estratégia para estudar geometria? Lange, olha só, a gente tem uma estratégia para estudar para a prova do Enem. Eu acho muito importante refazer as provas anteriores, pegar as provas das edições anteriores e começar a refazer. Para quê? Para o aluno analisar como os temas geralmente são cobrados. Geometria não vai ser diferente. Ele vai separar algumas questões, vai identificar na prova as questões de geometria e vai tentar fazê-las. Se conseguiu fazer, gabarito bateu, ótimo. Se você não conseguiu fazer, identifica se está faltando algum conteúdo, alguma fórmula, algum conteúdo que você não aprendeu para fazer essa questão. Se te falta esse conteúdo, vamos procurar. Procura um livro bom, estuda esse conteúdo e depois tenta refazer essa questão. Essa é a maneira de você estudar um pouco de geometria para ir bem na prova do Enem. Não pode esquecer também do tempo. Afinal, são 45. Show de bola. Bem isso, professor. Vem cá, qual a importância da geometria? Olha, Lange, a geometria é importantíssima. Se não fosse ela, a gente não estava nem aqui conversando. Se a gente der uma olhada em volta do estúdio, a gente está aqui repleto de geometria. A gente começa pela câmera. A câmera está apoiada num tripé. É só a gente se perguntar, por que está apoiada num tripé? Olha, 3 pontos não colineares definem um plano. Por isso, ela não balança. Importante ela não balançar. Agora vamos lá, dá uma olhada aqui comigo, ó. Temos a ideia de um cilindro que foi encapado com metal. Ele teve que ser planificado para ser feito. Aqui nós temos algumas esferas. Temos exemplo aqui de um tronco de cone, ó, repara que falta uma pontinha. Congruência de triângulos quando a gente olha aqui para o quadro. Então aqui no estúdio está repleto de geometria. Imagina se nós não tivéssemos essa geometria. Como é que estaremos aqui? Sem forma. E, professor, tem alguma dica para quem quer ficar craque no assunto? Olha, para fazer questões, a gente tem sempre que procurar um bom livro, um bom site. Um bom livro que eu recomendo é o Matvest, que é um livro de questões. Lá você vai encontrar muitas questões de geometria em diversos níveis de dificuldade. É bom ter e fazer. Agora, se a gente procurar um site legal, é o site também do professor Walter Tadeu. O site do professor Walter Tadeu é rico em material. O material está dividido por áreas. Lá ele também vai encontrar muitas questões de geometria, questões resolvidas. Com isso, ele vai ter um material riquíssimo para estudar. E Walter Tadeu também é parceiro nosso aqui do Hora do Enem. Walter Tadeu, aquele abraço. E aquele abraço também para você, professor. Muito obrigado, viu?
Com certeza a gente vai te chamar. Valeu mesmo. Já pensou em competir num torneio de matemática organizado por Harvard, uma das universidades mais prestigiadas do mundo? Hoje a gente conversa com 3 estudantes brasileiros que conseguiram essa façanha. Antônio Alves, João Pedro de Carvalho e Rodrigo Ribeiro. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Belezinha? Tudo bem? Tranquilo. E aí, rapaziada, conta pra gente como que foi, qual é a sensação? Foi inesquecível. Conhecemos diversas pessoas que são muito fortes no campo da matemática, que foram amigas conosco. Vivemos várias experiências no campo da matemática, em relação a visitar novos lugares. Então, tudo isso, em conjunto, foi muito bom para nós. Como vocês descobriram o torneio de Harvard? Existe um site que ele fala mais ou menos todas as datas e o calendário das Olimpíadas que vão ter durante o ano. E visitando esse site, a gente descobriu que existia essa Olimpíada e a gente se interessou, pensando que seria uma experiência muito legal. E por que decidiram participar? Primeiro porque a gente gosta muito de participar de Olimpíadas de Matemática, a gente já faz isso aqui no Brasil. E seria uma oportunidade muito legal pra gente poder competir internacionalmente. Além de que isso ia inspirar outras pessoas, porque a nossa participação nesse torneio foi graças a uma outra equipe que foi para um torneio na Índia parecido. E isso foi muito inspirador pra gente. Eu espero que isso também ajude a inspirar outras pessoas que estudam e querem se realizar no campo da matemática. Já tá inspirando, podem ter certeza disso. E aí, tinha muito brasileiro por lá? Infelizmente não tinha, só tinha outra equipe de Pernambuco. Isso nos deixou muito tristes, porque queríamos justamente trazer mais pessoas conosco. Mas a nossa participação lá, eu espero que seja algo que incentive outras pessoas a perceberem que isso vale a pena. É uma experiência divertida e podemos trazer mais gente conosco para participar de um torneio tão fantástico. E como foi o contato com os outros participantes, Rodrigo? Primeiro a gente ficou meio envergonhado, porque a gente não sabia falar inglês fluentemente, apesar de que a gente sabia algumas coisas. E também porque tinha todo aquele clima de competição e tal, mas foi muito legal aos poucos a gente conversar com as outras pessoas de outros países que às vezes se prepararam de uma forma diferente, mas que todos têm o mesmo gosto, então isso acabou unindo a gente lá. Foi muito maneiro conhecer o pessoal de outras culturas que acaba gostando também da matemática, assim como a gente. E vocês sempre trabalharam em grupo, assim? Sempre estudaram juntos? Não. Na verdade, a gente se conheceu por causa de outras Olimpíadas de Matemática que a gente fez no Brasil. E a Sociedade Brasileira de Matemática, que organizava, a principal delas, a OBM, trabalhava com algumas aulas que existiam no Cefet aqui do Rio de Janeiro e a gente ia nessas aulas. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram para participar desse torneio? Com certeza foi tempo, porque essas provas não são como outras provas que a gente está acostumado aqui no Brasil, como a própria OBM que ele mencionou, que são provas que têm bastante tempo e poucos problemas. Como, por exemplo, a OBM, que tem 3 problemas para 4 horas e meia. Mas a gente foi para uma prova, por exemplo, que tem 36 questões para 80 minutos. Então são muito mais problemas e o nível de dificuldade continua sendo alto, muito mais problemas, e então essa foi a maior dificuldade que nós tivemos. E também teve a parte de juntar o dinheiro para ir para lá, né? Que principalmente a viagem, que era muito cara, mas a gente fez uma campanha de crowdfunding na internet e a gente conseguiu o dinheiro. E como foi na hora da prova? Conta pra gente. A gente ficou nervoso. Sim. E um dos problemas era que as questões eram difíceis e, ao mesmo tempo, a gente tinha que fazer elas em inglês. Então, apesar da gente ter olhado as provas anteriores, já ter um conhecimento, na hora do nervosismo isso acaba atrapalhando um pouco, né? E vocês já viajaram para outros países, já conheciam a língua? Como foi? Não, essa foi a minha primeira vez, mas a gente já tinha alguma familiaridade com a língua, porque a escola, em geral, ensina inglês e a maioria faz um curso de língua. Como eram as provas, assim? O torneio tinha provas individuais e provas em grupos. As provas individuais, em si, elas eram separadas por meio que assuntos da matemática. As provas em grupos, elas já eram misturadas, aí você tinha que descobrir do que a questão se tratava. E vocês tinham uma equipe de quantas pessoas? 6. São 6 pessoas. E aí, como é que foi essa divisão de conteúdos? Eles que determinavam ou vocês que escolhiam? Não, então, nas provas individuais, todo mundo fazia uma de álgebra, uma de combinatória e uma de geometria. Ah, entendi. Mas nas provas de grupo, a gente tinha que se organizar para decidir quem ia fazer qual questão, dependendo de quem estava melhor naquele assunto ali na hora. E o que vocês aprenderam com esse torneio? Principalmente a fazer questões rápidas. Com certeza. Mas, além disso, aprendemos
várias técnicas de matemática, como ele mencionou, as pessoas de vários países estudam de maneiras diferentes, então nós aprendemos maneiras de estudo, aprendemos técnicas matemáticas e aprendemos como é a própria experiência de viajar e de competir num torneio num lugar completamente diferente do que a gente está acostumado. Acho que foi a maior experiência pra gente. A gente teve até a oportunidade, inclusive, de assistir uma palestra no dia da abertura do torneio. E nessa palestra a gente teve uma aula com um cara de Harvard, que dava aula lá e tal, e que tinha aí participado da Olimpíada Internacional de Matemática e ganhado medalha de ouro 2 vezes. Então isso foi muito legal pra gente poder conhecer essas pessoas que estão num nível muito bom de matemática, que é onde a gente quer chegar também, né? Tô vendo que vocês conhecem muito de matemática, eu quero saber de onde surgiu esse interesse. Olimpíada Brasileira de Matemática. Acho que é as principais palavras que descrevem esse interesse. Porque a Olimpíada de Matemática apresentou pra gente algo completamente diferente sobre esse tema. Porque nós estamos acostumados no colégio a fórmulas, a contas, mas por que estamos usando essas fórmulas? Por que elas existem? Por que elas estão lá? Quem teve a criatividade de inventar essas fórmulas? Será que elas foram inventadas? Então, a Olimpíada Brasileira de Matemática trouxe para nós essa perspectiva e conseguimos descobrir de onde vieram todas essas fórmulas, todos esses métodos matemáticos que a gente não fazia ideia de por que estavam lá. É uma visão um pouco diferente da matemática do que um colégio normal ensina. É uma visão um pouco mais criativa, que mostra realmente o processo que levou as pessoas a chegarem àquelas descobertas. O jeito de se ensinar muda, então acaba que você consegue explorar áreas da matemática que não são muito exploradas no colégio e que às vezes são muito mais interessantes para a gente, aluno. Eu comecei a participar de Olimpíada por causa da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Uma coisa muito legal dela é que ela oferece um programa de preparação para os caras que foram premiados. E quando eu fui premiado, eu tive a oportunidade de fazer esse curso e aí, dali em diante, eu comecei a crescer cada vez mais na matemática. E para quem tem dificuldade em matemática, que dica vocês dariam para eles que vão fazer agora o Enem? Não tem um mistério. O que vai te fazer ficar bom em algo é a prática, por mais assustador que aquilo pareça. Exercícios são muito importantes. A gente pratica, a gente descobre como fazer as questões na hora da prova e a gente descobre por que a gente tem que fazer aquilo. Boa sorte para vocês, eles têm um futuro maravilhoso, já dá para ver. Vocês são muito bons, já conhecem muito do assunto. Muito obrigado, viu? E você aí de casa, fica ligado. A prática é a amiga da perfeição. Foco nos exercícios. Até o próximo programa.